Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Me perguntaram essa semana se o livro de Gênesis era inspirado. E você, o que você acha? O livro de Gênesis é inspirado? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. E nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar um resumo rápido sobre o livro de Gênesis. A pergunta seria: o livro de Gênesis é compilado ou ele é inspirado? Se nós pegarmos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver que todos os mitos que rondavam a Suméria, que viam muito tempo, 1500, 2000 anos antes do escritor da Bíblia, já falava sobre a criação de Adamo. E não só de Adamo, como de Adapa também. E ou histórias verdadeiras que viviam e rondavam aquela época. Ainda na época da escrita cuneiforme, as pessoas iam registrando e falando tudo aquilo que acontecia. E dentro desses mitos sumerianos, nós vimos vários deuses. Vimos Alalo, por exemplo, que foi o primeiro a chegar nesta terra, que o cristianismo conhece como Satanás. Vamos dar uma passada e ver por que o cristianismo adotou que Alalo seria Satanás. Qual foi a queda para que ele chegasse aqui nesta terra e ganhasse esse título. Depois nós vemos que numa comunicação entre deuses veio Enki e toda uma comitiva celestial. Essa comitiva vem nos seus carros de fogo, já começamos a falar sobre isso. Se você ainda não viu a playlist Gênesis e a Suméria, eu vou deixar no card essa playlist para que você possa acompanhar. Quando esses carros de fogo chegaram e o Ruach, o vento que saía debaixo daqueles carros, como que eles balançavam o abismo primitivo. E não só chegando esses deuses sumerianos, logo depois que chega Enki, chega também a sua irmã, chega o seu meio-irmão Enlil e vários outros deuses vão chegando junto com ele. Vai chegando o Deus do fogo, o próprio Enki, o Senhor das águas e assim sucessivamente. E todas essas histórias foram sendo compiladas no livro de Gênesis. Nós vimos que Enki, por exemplo, junto com a sua irmã, eles elaboram o primeiro ser retirado da terra, a sua imagem conforme a sua semelhança. E quando o livro de Gênesis começou a ser compilado, o seu escritor, ele acreditava de uma forma diferente segundo aqueles deuses. Pelas suas letras, podemos entender que ele acreditava no enoteísmo. E ali ele começou a mostrar que existia o Senhor dos céus, que existia o Deus Altíssimo, que existia aquele que era um Senhor sobre todas as coisas. E conforme o tempo foi passando, dentro dessa cultura sumeriana, levanta-se Abraão, uma pessoa que diante de todos os deuses, ele escolhe um para poder servir. E esse Deus, se nós formos pegar em toda a cultura sumeriana, seria o Deus Enki, aquele que criou o ser humano, aquele que falou com Noé para que Noé preservasse a vida da terra e tanto também a sua família. Aquelas histórias faladas na sua tradição oral e logo depois escritas nas tábuas cuneiforme, mas que foram passando de época em época, de boca em boca e foi sendo compilada até surgir o livro de Gênesis. E para que o livro de Gênesis fosse compilado, deveria-se mudar o nome de várias coisas. Na história sumeriana, por exemplo, Endubissar, ele é levado até a morada do grande deus Enki, aonde ele pega e coloca dentro de uma caixa incrustada e toda moldada de ouro as tábuas e tudo aquilo que ele escreveu. Obviamente, os seus produtores não colocariam o nome de sumeriano Endubissar. Adaptaram-se a Endubissar o nome de Moisés, assim como adaptaram o nome de Silzudra-Noé e adaptaram o nome de vários e vários componentes da cultura sumeriana como sendo uma tradição completamente judaica. Sendo assim, todos que defendem o monoteísmo usam o livro de Gênesis como se fosse um único Deus criando todas as coisas. Mas isso não é verdade, porque o livro de Gênesis ele mostra sim um Deus
criando todas as coisas e outros deuses fazendo outras coisas. Simplesmente colocam entrelinhas e ocultam certos tipos de coisa para poder satisfazer o monoteísmo. Como, por exemplo, ali disse Elohim que o espírito dele não habitaria mais com o homem e que iria destruir o homem da face da terra com o dilúvio. E logo em seguida Elohim se arrepende daquilo e vai salvar a humanidade com Noé. Dentro das tábuas sumerianas nós vemos os deuses de forma diferente. Todos aqueles deuses que são chamados Elohims, nas tábuas sumerianas são chamadas também de Anunnaki, de Elohim, de seres iluminados, daqueles que do céu desceram, daqueles que do céu vieram. Então nada mais é o livro de Gênesis uma compilação de deuses em forma de mito que na tradução foram colocados de um grosso modo a tentar mostrar que somente um único Deus pode fazer todas as coisas. E conforme vamos analisar, no próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos a criação de Adapa, que foi colocada no jardim simplesmente para governar. Mas no capítulo 2 nós vemos Adamo, que foi colocado para plantar, para lavrar, e exatamente a história sumeriana que diz a respeito das duas criações do deus Enki. Então, para se resumir a história, todos aqueles que dizem que o livro do Gênesis ele é inspirado por Deus, isso não é uma verdade. O livro do Gênesis ele não é inspirado. O livro de Gênesis ele é compilado de histórias, mitos, tradições, lendas, verdades de um povo sumeriano. Por isso eu peço que se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e estude as Escrituras. Estude cada dia mais, compare com os achados arqueológicos para que ninguém e nada venha te iludir e fazer você acreditar naquilo que não é verdade. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.